Começa agora o Ponto de Pauta, o programa da Sedufisme. Tratado como um dos carros-chefes do Executivo para esse primeiro ano de governo, o projeto de lei complementar 93, conhecido como Arcabouço Fiscal, foi aprovado na Câmara dos Deputados e segue agora para apreciação no Senado Federal. A ideia, segundo o governo, é equilibrar os gastos públicos a partir de um novo conjunto de regras que atrelam despesas e receitas, apontam alguns índices e metas e que, assim, substituiriam o teto de gastos de Michel Temer. Mas, como de costume, quando o assunto é economia de Estado, a coisa é bem mais complexa do que parece. E é justamente sobre isso que vamos falar hoje. Para tanto, temos como convidado o professor da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, Alberto Rendfas. Eu sou Rafael Balbueno e o nosso ponto de pauta de hoje é o arcabouço fiscal. Professor Alberto, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua disponibilidade em conversar conosco. Eu que agradeço, Rafael, e todos os companheiros e companheiros da Associação dos Docentes da Federal de Santa Maria, da Sedufisme. Agradeço mais uma vez um convite para que nós possamos debater esse tema tão caro e tão importante para o país, para a vida do país, mas particularmente também para a vida das universidades públicas brasileiras. Professor, o arcabouço fiscal não foge muito à regra quando o assunto é economia de Estado. Em geral, temas desse campo são, por um lado, de grande impacto para a totalidade da sociedade, mas, por outro, de pouca compreensão da maior parte das pessoas. Então, para começar, eu lhe pediria para explicar de maneira resumida o que é o arcabouço fiscal proposto pelo governo federal. Tá, então, Rafael, se você me permite, eu vou fazer uma apresentação PowerPoint, eu vou compartilhar aqui na tela, né, para a gente avaliar um pouco, mas você vai me interrompendo conforme eu vou falando, porque nós somos professores, a gente desembesta a falar, e isso não é bom, né? É bom quando a gente é interrompido, perguntado, questionado. Então, vamos lá. Bom, então, primeiro eu queria contextualizar um pouco, né? O arcabouço fiscal, como você mesmo disse, ele veio para substituir o teto de gasto. O teto que tinha sido aprovado logo depois do golpe que derrubou a presidenta Dilma, não é? Foi uma das primeiras medidas do governo impostor do Temer, não é? E ele era parte do projeto, então, do golpe. O projeto político do golpe era derrubar a Dilma para tirar todas, né, tudo aquilo que atrapalhava, para facilitar a acumulação de capital, sobretudo especulativo, a rapina, não é? Dos rentistas brasileiros, né? Daquela ínfima minoria da população, né? Junto com as multinacionais, o capital financeiro internacional, etc., que queriam, então, naquele momento, desenvolver uma série de políticas visando aumentar o lucro rápido e imediato deles, e para isso eles precisavam tirar da frente qualquer coisa que atrapalhasse, inclusive, o governo. Por mais que a Dilma tenha tentado, não é, fazer concessões a ele, por exemplo, ela tinha feito o plano Levi, tinha colocado o Levi para ser o ministro da Fazenda, ele fez um plano, vocês devem se lembrar, em 2015, com corte de gastos, etc., mas para isso não era suficiente, né, para eles. Então, eles derrubaram a Dilma. A primeira medida do governo Temer foi revogar e modificar completamente a lei do petróleo, aquela, não é, que garante a partilha, aquela que garante que a Petrobras estaria, né, a empresa estatal brasileira estaria
teria poder de veto, né, teria que ter no mínimo 30% da participação da extração do petróleo, etc. E a segunda medida aprovada já, ainda no ano de 2016, né, no final de 2016, foi justamente o teto de gasto. O teto ele vem no decorrer de uma série de medidas que foram sendo tomadas nos últimos 20 anos, desde a promulgação da Constituição Federal, de 88, né, que são medidas de contenção de gastos sociais. A Constituição de 88 é contraditória, porque a maioria do Congresso Constituinte, não é, que aprovou a Constituição, era profundamente reacionário. O Congresso brasileiro sempre foi muito reacionário. Isso tem a ver com as regras eleitorais, a forma de eleger os deputados, que é profundamente despolitizada, diferente de eleição presidencial, né? Então, sempre os congressos brasileiros, desde a época do Brasil Império, sempre o parlamento sempre foi muito, muito conservador, mais conservador em geral que as presidências, que os executivos, né? Isso desde a época da República das Oligarquias, o Congresso era reacionário e apesar disso, por causa da grande mobilização que ocorreu nos anos 80, era fim da ditadura, renascimento do movimento sindical, dos movimentos sociais, por conta disso, o Congresso Constituinte foi obrigado a aceitar uma série de artigos que davam garantias sociais. Por exemplo, ensino público gratuito, o SUS, saúde pública gratuita para a população, a Seguridade Social, o INSS, etc, etc. Mas, não é, a bancada reacionária, majoritária no Congresso, deixou isso passar, mas ao mesmo tempo ela garantiu que nada fosse aplicado, ou que o mínimo possível fosse aplicado, porque ela manteve a estrutura do poder já existente antes, né? Por conta disso, nós não tivemos grandes mudanças e todas as conquistas que foram realizadas na Constituição, por exemplo, receitas, não é, de impostos, vários impostos, já tinham destinação automática para garantir não só saúde e educação, como também seguridade, etc. Mas logo depois da promulgação de 88, não é, o próprio Congresso e o Executivo, que eram reacionários, não implementaram, não é, boa parte daquilo. Então, por exemplo, uma série de receitas que deveriam ir para a seguridade não foram, nunca foram para pagar dívida, não é, ao invés e uma das coisas que entrou também na Constituição de 88 foi essa regra de ouro. A regra de ouro é aquela que impede que o governo aumente gastos, não é, sociais, gastos primários, não é, sem que haja aumento de impostos. Então, quando não dá tempo para aumentar impostos, ou quando tem um ano que tem uma recessão muito grande, os impostos caíram por motivos sazonais, não é? Não se pode ter qualquer tipo de aumento de gasto, mesmo que seja absolutamente necessário e essencial, não é? Porque se você fizer algum aumento de gasto, você vai ter que financiá-lo com um déficit público, e não pode, não é? Além da regra de ouro, depois em 2000, não é? O Brasil em 99 o real quebrou, vocês devem se lembrar, o real tinha quebrado, o Fernando Henrique então não tinha mais dólar no Banco Central, o Fernando Henrique teve que recorrer ao Fundo Monetário Internacional, foram 14 cartas, não é, de intenção que o Brasil foi obrigado a assinar com a FMI, e dentre as exigências que o FMI fez, não é, uma delas foi a Lei de Responsabilidade Fiscal, que era aquela lei que está em vigor até hoje, né, Lei de 2000, que obriga o Executivo, nos 3 níveis, federal, estadual e municipal, a apresentar no Parlamento, né, uma meta de superávit fiscal. O que é o superávit fiscal primário? Primeiro, vamos entender o que é gasto primário. O gasto primário são todos os gastos que o governo tem, excetuando-se os gastos financeiros. Tá? Gastos financeiros são aqueles gastos para pagar os juros e os serviços da dívida pública. Tá? Os gastos totais do governo são os gastos nominais, que incluem os gastos primários e os gastos financeiros com juros da dívida. Então, o governo era obrigado a ter um superávit fiscal, quer dizer, tem que arrecadar mais do que gastar, arrecadar com impostos, com venda de patrimônio, seja lá com o que for, tem que arrecadar mais do que gastar nos gastos primários, né? O que sobrar, que é o superávit, vai ser usado para pagar os juros da dívida. Tá? Agora, veja,
para você conseguir isso, você precisa, então, cortar gastos primários. Né? Você não precisa cortar gastos com juros da dívida, esses aí estão liberados. Né? Você pode aumentar os juros da dívida à vontade. Quem aumenta os juros da dívida, em boa medida, claro, é o mercado financeiro, mas junto com o Banco Central, que vai a cada 45 dias, ele faz aquela reunião do Copom, do Comitê de Política Monetária, e estabelece uma nova taxa de juros. Quando ele está aumentando a taxa de juros, ele está fazendo com que o governo gaste mais. Este tipo de gasto, para pagar juros da dívida, isso aí pode estar liberado, não tem nenhuma regra, nunca se aprovou nenhuma regra para proibir isso. Claro que quem aprova a regra são a maioria desses deputados reacionários, estão todos financiados, não é? Suas campanhas eleitorais financiadas pelos grandes banqueiros, pelos grandes empresários que são, mesmo aqueles empresários que são produtivos, tem um pé, né, em cada canoa, um pé na canoa da produção, outro pé na canoa da especulação financeira. Então eles todos querem, né, que se pague juros, sim, o mais rápido possível, mas não querem que faça qualquer gasto social. Eles tampouco querem que faça gasto social, porque gasto social, gastos, né, faz com que a economia volte a andar de forma muito acelerada, o que diminui muito o desemprego e, portanto, começa a pressionar por aumento de salário. Eles não querem isso também. Bom, enfim, então, teve isso. Apesar dessas leis, da regra de ouro e da lei de responsabilidade fiscal, com o crescimento que o Brasil teve, não é, por causa até do boom das commodities que teve nos anos 2000 a 2012, mais ou menos, né, 2003, 2004 até 2012, foi possível aumentar bastante os gastos. A gente vai ver daqui a pouco. Mas, não é? Obviamente, eles não gostaram disso. Então, eles voltaram a insistir que era necessário uma nova regra para conter mais ainda os gastos. Eles se aproveitaram da crise política que ocorreu durante o governo Dilma, da queda da Dilma, do golpe, para poder aprovar a emenda constitucional 95, que virou um teto de gastos. O teto congelava por completo, não é, as verbas primárias, inclusive aquelas que constitucionalmente estão vinculadas às receitas. Toda vez que cresce receita, você seria obrigado, então, a aumentar os gastos destas rubricas específicas do orçamento. Uma delas é saúde, a outra é educação. Então, a saúde, constitucionalmente, toda vez que aumenta as verbas, as receitas, com impostos, etc., você é obrigado a aumentar na mesma proporção, não é, as verbas para saúde e para educação. Saúde é 14%, educação é 16% das receitas. Mas tudo isso passou a estar congelado. Por isso que foi preciso uma emenda constitucional para desconstitucionalizar essa vinculação. Daí foi aprovado a emenda constitucional 109, que é um subteto, durante a pandemia, no meio daquela monte de emendas constitucionais. Porque, veja, a emenda constitucional 95, do teto de gastos, ela é uma emenda muito draconiana. Você não pode aumentar, quer dizer, o PIB da economia vai crescendo, como ele cresce todo ano, naturalmente, mas os gastos sociais ficam congelados. Então a economia vai crescendo, o Brasil vai crescendo e os serviços públicos ficam nanicos, não é? Então ficava difícil até para os governos conservadores que são a favor do teto de gastos administrar, não é, a situação. Então, por isso, os próprios governos, o próprio Temer e depois, sobretudo, o Bolsonaro, passaram a desobedecer o teto de gastos sistematicamente. Eles tiveram que fazer novas emendas à Constituição, várias delas, né? Foram 6 modificações, para poder burlar o teto de gastos que eles mesmos defendiam. Né? É um teto completamente inviável. Aí foi criado, um deles foi a emenda constitucional 109, que é um subteto que faz com que despesa obrigatória primária não possa atingir 95% das despesas totais, se atinge, congela tudo. Proíbe contratações de funcionário público, proíbe reajustes salariais, proíbe reestruturação de carreira, proíbe tudo. Eles tentaram aprovar também uma nova emenda constitucional, que era a PEC 32, que era aquela da reforma administrativa, que ia acabar acabar com o serviço público de uma vez por todas. O Bolsonaro tentou fazer isso, não conseguiu, Era a granada no bolso do funcionalismo e dos serviços públicos, que o Paulo Guedes, naquela famosa reunião ministerial, havia se referido,
Muito bem, mas estava evidente que era impossível você viver com o teto de gasto. Porque o governo Bolsonaro desobedeceu várias vezes o teto de gasto, e para poder desobedecer, ele precisava, né, fazer uma nova emenda constitucional. Emenda constitucional, como a gente sabe, não é como lei ordinária, não é? É uma emenda, a emenda constitucional ela exige 3/5 de votos no parlamento, né, no Congresso. Então é muito mais difícil. Para conseguir passar uma emenda constitucional, o governo, o executivo, tem que esmolar para o legislativo. Portanto, ele tem que esmolar para o centrão. E o centrão cobra um preço, né? Que é o orçamento secreto e assim por diante. Muito bem, então o orçamento secreto é produto do teto de gasto, né? É filho do teto de gasto. Ora, o governo Bolsonaro, então, ele fez uma última emenda constitucional para burlar o teto de gastos no ano eleitoral, né? E ele gastou enormemente no ano eleitoral para tentar se reeleger, como a gente sabe, né? Gastou mundos e fundos, estourou o orçamento e deixou um orçamento vazio para 2023, porque quem elabora o orçamento de 2023 é o governo que está no poder em 2022, sempre no ano anterior, não é? A peça orçamentária é elaborada pelo governo anterior. Muito bem, então ele deixou um orçamento completamente sem recursos para os gastos elementares, não é? Não tem como a máquina pública não ia funcionar com aquele orçamento. Para isso, então, logo que passaram as eleições, o governo de transição, então, do Lula, eleito, teve que negociar, não é, alguma forma de, mais uma vez, tentar aumentar o teto, não é? De alguma forma. Não é aumentar o teto para aumentar o gasto, é só para poder repor aquilo que era o orçamento de 2023, né? Porque aquilo que deveria ser o orçamento de 23, para que fosse a mesma quantidade de verbas que já existia em 2022, né? Sem aumentar as verbas, porque o Bolsonaro tinha diminuído muito essas verbas. Bom, haveria várias possibilidades de tentar negociar através de lei ordinária, enfim, né? Mas o governo escolheu o caminho de uma nova emenda constitucional, que foi a emenda constitucional 126, não é? Que é a famosa PEC da transição, né? Do governo de transição. Obviamente, uma PEC, uma emenda constitucional, precisa de 3/5, então teve que negociar com o Centrão, e o Centrão cobrou, não só cobrou ministérios, etc., né, cargos, mas ele cobrou caro, porque ele exigiu, numa cláusula ali da emenda constitucional 126, que o novo governo deveria apresentar, então, uma lei, um projeto de lei, um PLP, não é? Que substituísse o teto de gastos. O prazo que foi dado foi até agosto deste ano, de 2023. Então, o governo, né, Lula, teve que apresentar esse novo arcabouço. Ele poderia não ter apresentado, poderia ter tentado brigar, mas ele decidiu apresentar. Então, muito rapidamente, o que diz o arcabouço? Ele diz, primeiro, ele estabelece, então, que vai ter as metas, né? Todo ano o governo tem que estabelecer uma meta. No começo do governo, o governo apresenta as metas do começo ao fim do seu governo. Então, ele já apresentou aqui, né, a meta de superávit fiscal, quer dizer, o quanto vai arrecadar mais do que gastar sem considerar os juros da dívida. Nesse primeiro ano de 2022, de 2023, quero dizer, menos 0,5%, depois 0% em 2024, 0,5%, ou seja, vai arrecadar mais do que gastar 0,5% do PIB, esse percentual aqui é do PIB, né? E 1% do PIB em 2026, tá? Com uma margem de menos 0,25 ou mais 0,25 pontos percentuais. Por exemplo, em 2026 a meta vai ser 1% do PIB, tá? Se o governo fizer 0,76, está dentro, não está fora da meta, ele cumpriu a meta. Embora a meta fosse 1, está um pouquinho abaixo, mas está dentro da meta. Se a meta ultrapassar, até 0,25 a mais, ou seja, até 1,25, é considerado também dentro da meta. Tá? Não foi uma ultrapassagem, né? Não se pode usar esse dinheiro para outras coisas. O dinheiro do superávit deve ser sempre para pagar juros da dívida, né? Para pagar a dívida. Muito bem. Daí você tem 3 regras. Tá? A primeira delas é que as despesas com gastos, as despesas primárias, né, os gastos primários, só podem crescer de um ano para o outro
algo entre 0,6% a 2,5%. Não pode crescer mais do que isso. Isso é o máximo que você pode crescer. Se você crescer menos do que isso, o mínimo é 0,5%. Ele tem um piso de 0,5%. Se, né, o país entrou numa profunda recessão, não conseguiu arrecadar quase nada, etc., ainda assim está garantido que se gaste pelo menos 0,5%. Tá? Agora, se o país cresceu muito, as receitas, por exemplo, explodiram, né? Nossa, cresceu 10% as receitas de um ano para o outro. Você, normalmente, quando você aumenta as receitas com impostos, você gasta mais, né? Você tem a possibilidade de aumentar os gastos primários, gastos na área de saúde, educação, programas sociais, etc. Só que, por essa regra, você só pode aumentar até 2,5%. Tá? O resto, poxa, mas cresceu, digamos que, né, cresceu 10% os gastos, quero dizer, cresceu 10% a arrecadação, né? Então daria para crescer pelo menos uns 8%, não é? As despesas ainda ia sobrar 2% de superávit fiscal. Não, você só vai poder aumentar 2,5%. O resto, quer dizer, vai sobrar 7,5%. Esse 7,5% do PIB que sobrar vai ser para pagar juros da dívida, tá? Ou para abater a dívida, o principal, ou os juros, ou os serviços, tanto faz, tá? Bom, essa é a primeira parte da regra. A segunda parte é, dentro desses 0,6 a 2,25, o que vai definir o quanto pode crescer é se você cumpriu ou não o superávit, levando em consideração a banda, né? Então, se você não cumpriu o superávit, né, por exemplo, a meta era 1%, e você fez menos do que 0,75, porque está abaixo da banda, né? Ficou abaixo da banda de 0,25 pontos percentuais, então você só pode crescer 50% do crescimento da receita. A receita cresceu 10%, você só pode crescer, então, 5%. Só que limitado ao 0,6 e 2,5. Então, nesse caso, é só 2,5. Mas digamos que a receita tenha crescido, sei lá, 3%. Não é? Então, você só pode crescer 70% de 3%, tá? Que dá um pouco menos do que 2%. Tá? Então, como está dentro da banda de 0,6 a 2,5, então é isso que você vai crescer. Se você não cumprir o superávit, então é só 50% do que você pode crescer. Tá? Por fim, você tem a possibilidade de, se sobrou superávit para além da banda, a tua meta era 1, você fez 2, aquilo que foi além da banda, a banda seria 1 mais 0,25, então seria 1,25. O que foi além da banda, né, o 0,75 além da banda, você pode usar para aumentar os investimentos, os gastos com investimento. Veja, tem 3 tipos de gasto no orçamento. O primeiro é o gasto com pessoal e encargos, para pagar o funcionalismo, os encargos e tal. O segundo são gastos, não é? São gastos com custeio, né? Por exemplo, pagar a conta de luz, conta de água, serviços, não é? De todos os ministérios, das escolas, dos hospitais, etc. Tá? O terceiro tipo de gasto é investimento, é quando o governo vai lá e compra ou manda construir uma ponte, por exemplo. Manda construir uma escola, um edifício, né? Esse tipo de gasto é um gasto com investimento. Esse tipo de gasto você poderia, então, usar o superávit para aumentar esse tipo de gasto. Tá? No entanto, o Haddad foi muito pressionado quando ele colocou esse terceiro item dos investimentos, né? Seria uma espécie de turbinamento dos investimentos. Ele foi muito criticado. Então, na hora que ele apresentou já o projeto oficialmente para o Congresso, o PLP 93, ele já recuou aí. Ele falou, não, isso aí, mas vai ter um limite, não é? Seria 25 bilhões, etc. Na hora que chegou no Congresso, deixa eu só dizer mais uma coisa, o Haddad também excluiu uma série de itens nesse limite. Por exemplo, excluiu saúde e educação. Não é? Como acabou esse PLP, né? Ele vai substituir o teto de gastos, então não vai mais valer o teto de gastos. Aquilo que congelava saúde e educação, né, deixa de existir. Saúde e educação voltam a ser, não é, vinculados às receitas, como diz o texto constitucional. Né?
além de saúde e educação, o Haddad tinha excluído também o Fundeb do teto. Né? Então, pode crescer acima do teto o Fundeb. Né? Pode crescer acima do teto o FCDF. Pode crescer acima do teto o piso para enfermagem, o programa Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida. Isso poderia ultrapassar o teto. Ora, chegou no Congresso, obviamente, o Centrão, não é? Pegou o projeto, não é? Nomeou um relator, não é? O relator é um deputado federal União Brasil, que é um bolsonarista de carteirinha, não é? E ele pegou esse projeto e transformou num substitutivo, que foi aprovado, acabou sendo aprovado na Câmara, e esse substitutivo piorou muito o projeto do Haddad. Então, por exemplo, as exceções, não é? Como Fundeb, FCDF, piso de enfermagem, programa Bolsa Família, etc., foram todos eles incluídos de volta no teto. Então, eles estão no teto ainda. Saúde e educação não foi incluído no teto. Mas veja, o problema daqui é que saúde e educação pode crescer, então, à vontade. Se crescer a receita, saúde e educação cresce também, podendo crescer até mais se o governo quiser. O problema é que as verbas totais primárias estão limitadas a esse 2,5%. Então, se saúde e educação cresce 6%, ele vai ocupar o espaço de todos os demais gastos, porque ele vai crescer mais do que... Então, os demais gastos vão ter que crescer menos do que 2,5% para poder dar espaço para a saúde e educação crescer mais. Não é? Muito bem. Além disso, sim, o Cajado ele impôs uma regra, então, na questão dos investimentos, que quando sobrar, né, se você fizer um superávit a mais, você pode usar o excedente que você fez do superávit para investimento, no máximo em 0,25% do PIB, que hoje é mais ou menos 25 bilhões, que é uma merrequinha. Né? Quer dizer, 25 bilhões não dá nem para você dar assim, manutenção em 1/4 dos equipamentos públicos que existem no Brasil. A manutenção, porque eles estão se depreciando, né? Então, os edifícios públicos estão se depreciando, está caindo aos pedaços, precisa dar manutenção. 25 bilhões não é nem suficiente para isso. Né? Então, é só isso que você vai poder dar a mais se você fizer o superávit. Então, essa regra. Deixa eu só, então, para concluir, mostrar esse grafiquinho aqui. Então, aqui no eixo horizontal são as receitas, quero dizer, arrecadação de impostos, etc. e tal. O quanto elas estão crescendo ano a ano. Tá? E, digamos, se ela cresce 1%, então, pela regra, antes a linha pontilhada aqui era o que foi o crescimento no Brasil de 2001 a 2016, mais ou menos, é uma média. Cada vez que você tinha um certo crescimento, digamos, 4% de crescimento da arrecadação, você gastava mais ou menos aumentava 4% nas despesas também. A linha pontilhada azul aqui era o que era no Brasil, mais ou menos, era uma média do que era no Brasil entre 2001 e 2016. Com o teto de gastos, obviamente, congelou. Né? Então, você podia aumentar o quanto você quisesse a receita, e as despesas ficavam congeladas, não aumentavam nada. O arcabouço é um pouco melhor que o congelamento. Veja, ele permite, não é, que você, quando a arrecadação é negativa, você continua tendo um mínimo de gastos em 0,5% ao ano. Não é? Quando o crescimento das receitas vai de 1 a 5%, perdão, 1 a 5%, você consegue, então, aumentar até 2,5%, não é, por cento o crescimento das suas despesas. Tá? Se você atingir o superávit, é essa linha amarela. Se você não atingir, é a linha fina vermelha. Tá? Quando chega nos 2,5%, em qualquer caso, atingindo ou não, você está impedido de aumentar mais do que 2,5%, mesmo que a tua arrecadação seja 10%. Né? Você fica limitado a isso. Tem um porém. O Cajado incluiu no arcabouço o seguinte: se você não cumprir o superávit, ou se você, pior do que isso, não é? Se as verbas obrigatórias, não é, ultrapassarem os 95%, então
aciona-se o gatilho, que é o gatilho que já existia no teto de gastos, que é o congelamento das verbas obrigatórias, e se isso ocorrer uma segunda vez, você vai ter, então, a obrigação do governo congelar concursos públicos, congelar reajustes salariais, etc, etc. Tá? Reestruturação de carreira, etc, etc. Se isso acontecer, como as verbas obrigatórias são a maioria das verbas dos gastos públicos, então, ao invés desta regra aqui, nós vamos ter esta linha pequena, se por acaso isso acontecer. Isso foi o cajado que incluiu. Tá? Então, ficou muito mais draconiano. Tá? Então, desculpe eu me alongar, mas é essa a estrutura básica do arcabouço fiscal, que foi votado, muitas pioras, né, introduzidas pelo cajado, e foi votado na Câmara e deve ser votado agora no Senado. Se ele for votado sem nenhuma emenda, ele já é aprovado, senão ele volta para a Câmara, e aí a gente nem sabe, né, pode até piorar, né? Então, mas é isso, pelo menos, o que nós temos até o momento. Certo. Professor, seguindo nessa questão desse vínculo entre aumento de receitas e crescimento de despesas, que está como uma questão central para o arcabouço fiscal, o que está sendo proposto para aumentar a arrecadação e, consequentemente, dar possibilidade de aumento de despesas? E, além disso, o senhor visualiza um cenário para esse aumento de arrecadação? Veja, o ministro Haddad, né, ele anunciou logo em fevereiro, né, uma série de medidas para aumentar a arrecadação, boa parte delas sem precisar fazer uma reforma tributária, né? Ou seja, basicamente cobrir buracos, porque a gente sabe que tem muito empresário, muitas grandes empresas que não pagam imposto, sonegam, ou que ficam, ou que procuram instrumentos no limite da lei, né? Eles não desrespeitam a lei, mas tem aqueles caminhos, né, tortuosos que escritórios de advocacia tributária muitas vezes conseguem achar, né, para os empresários não pagar, empresários, grandes fortunas, etc., não pagarem imposto devido, né? Sem precisar mudar a lei para cobrar imposto de quem não precisa pagar imposto, deveria pagar, mas não precisa pagar, legalmente, sem problema nenhum, né? Com isso, ele conseguiria aumentar um pouco a arrecadação. Se tudo desse certo, seria algo em torno de 100 bilhões, talvez um pouco mais do que isso. Pode ser que dê certo, eu espero que dê certo, mas eu digo que isso é insuficiente, não é, para resolver o problema. No caso do arcabouço fiscal, nem que a arrecadação aumente enormemente, como a gente viu, não vai adiantar muito, porque você está limitado a 2,5% de crescimento das despesas. E 2,5%, acredite, é muito pouco. Veja, a linha azul aqui era o que crescia antes, né? Então você precisa muito. Você pode aumentar muito a arrecadação, mas não vai servir para nada, porque tudo que você aumentar de arrecadação vai para pagar juros da dívida, né? E os juros da dívida é que nem enxugar gelo, né? Se os juros estiverem altos, como eles estão hoje, né? 13,75 é a taxa Selic, né? Claro que a dívida pública brasileira, os títulos da dívida pública, eles são remunerados a várias taxas diferentes. A taxa Selic é uma delas. Alguns títulos são remunerados à taxa Selic. Os outros, né, alguns deles foram marcados antes, porque eles foram vendidos antes da taxa Selic estar em 13,75, eles são prefixados, etc. Em média, não é, a taxa de juros da dívida pública é por volta de 11%. Mas se a taxa Selic continua subindo, né, ela acaba puxando a média dos juros da dívida para cima. Então não adianta você arrecadar muito, você arrecada, faz um enorme superávit. Para que serve esse superávit? Para pagar juros da dívida, para a especulação financeira, né? Então esse é o problema, quer dizer, claro, arrecadar mais, contanto que não seja da classe média e da população pobre, que já paga muito imposto, proporcionalmente à renda. Quem mais paga imposto no país é a classe média baixa, e a massa de trabalhadores pobres que pagam muito imposto apenas ao comprar um arroz, feijão, uma carne, né? Porque
tem um imposto embutido, é um imposto indireto. E o imposto, ou no transporte, né, quando pega trem, metrô, ônibus, né, tá pagando imposto. E é como a pessoa que é pobre, né, esses itens de consumo básico representam uma parcela gigantesca do seu orçamento, né? Isso significa que uma parcela gigantesca do orçamento é imposto para uma pessoa pobre. Para uma pessoa rica, não. O cara que é rico, ele paga um percentual mínimo dos seus impostos, né? Então, enfim, esse é o problema. Então, eu só vejo solução se tiver uma verdadeira reforma tributária progressiva, por um lado. Por outro lado, essa solução não vai adiantar nada, por melhor que ela seja, se a gente mantiver esse arcabouço fiscal, porque o arcabouço fiscal, por mais que você arrecade, impede que haja aumento de gastos, né? Num país que está necessitando urgentemente de aumento de gastos, porque nós passamos por uma redução brutal dos gastos públicos nos últimos 6 anos, desde o golpe, por causa da emenda constitucional 95, por causa dos governos, etc. Claro, teve um aumento nos gastos durante a pandemia, por causa da situação emergencial, da pandemia, né, da calamidade pública, que aliás, o Guedes era contra, né, fazer esse aumento de gastos, mas ele foi obrigado porque o Congresso aprovou por conta da situação de calamidade pública, né? Mas não fosse isso, os gastos estariam caindo sistematicamente. Nós estamos numa situação em que os serviços públicos estão caindo aos pedaços. O funcionalismo público está recebendo um salário super defasado, etc. Então, se não aumentar os gastos agora, você não vai conseguir recuperar o país, de modo algum, né? E esse arcabouço limita, né, esse crescimento dos gastos. Perfeito. Professor, para encerrar, na aprovação na Câmara, o arcabouço fiscal teve o acréscimo do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. Na aprovação na Câmara, o Fundeb foi incluído na regra do arcabouço. No que toca às universidades, que é onde está a base da Sedufism e do Andes, existe essa possibilidade de impacto a partir das despesas discricionárias, do congelamento de concursos, do não reajustes de salário, questões que foram previstas pelo deputado relator como punições caso metas não sejam alcançadas. Seja pelo Fundeb, que trata da educação básica, mas seja também pelas questões ligadas ao ensino superior, na sua avaliação, quais os principais riscos do arcabouço fiscal para a educação pública brasileira? Tá, você me desculpa, Rafael, eu vou ter que colocar de novo porque eu queria então mostrar aqui, vamos lá. Veja, esses dois, eu não sei se está aparecendo, esses dois gráficos aqui, eles mostram exatamente, o azul é o crescimento que ocorreu de fato entre 2001 até, não é, 2022, tá? Então, em 21 anos. Você veja que teve um forte crescimento a partir de 2003 até 2014, foram justamente os governos Lula 1, Lula 2 e Dilma 1. No início do Dilma 2 teve o Plano Levi, a Dilma pressionada, né, pela tentativa de golpe do Aécio, do mercado, etc., ela foi obrigada, então, a colocar o Plano Levi, acho que ela acabou capitulando, né? E na sequência teve o golpe e aí o Temer. Veja que tem até uma pequena queda na arrecadação, não é? Aqui, na arrecadação não, na despesa, não é? Congelado. Aqui você tem uma subida por causa, como eu disse, do pacote emergencial durante a pandemia. Depois caiu de novo, e aqui você tem uma nova subida, que foi a tentativa do Bolsonaro se reeleger, usando, né, abrindo as torneiras dos gastos. Muito bem. Se nós tivéssemos, não é, o arcabouço fiscal funcionando desde 2001, esta linha laranja seria os gastos máximos que você conseguiria fazer. Isso se tudo der certo, se não houvesse desrespeito de superávit fiscal, etc, etc. Tá? A linha branca seria o teto de gastos. Se o teto de gastos do Temer tivesse em vigor desde 2001, tá? Aí seria pior ainda. Então o arcabouço é um pouco melhor. Aqui seria como proporção do PIB, esse segundo gráfico. É a mesma coisa, só que como proporção do PIB. Tá? Veja que você tem
o teto de gastos cai violentamente em relação ao PIB. O arcabouço também, mas não tão violentamente. É um pouco melhor, mas ele também cai. Aqui embaixo são os investimentos, eles são quase iguais. Né? O investimento do total dos gastos, aquilo que seria investimento, né? Construção de edifícios, etc., também seria, foi pouco, mas seria um pouquinho melhor, mas não faria muita diferença. Tá? Muito bem, o que isso significa? Eu vou adiantar aqui um pouco, para a gente ter uma ideia, não é? Aqui são os gastos com ensino superior. O que de fato ocorreu entre 2000 até 2022. Então, veja, não é? O gasto com pessoal em cargo estava mais ou menos paralisado até 2006. Em 2007 em diante, ele dispara. Por quê? Porque nós tivemos, não é, o Reúne, nós tivemos a expansão dos institutos federais e assim por diante. Não é? Obviamente, teve muita contratação de professor, a despeito, não é, da reforma previdenciária do setor público, que diminuiu, de fato, os gastos com os servidores públicos, não é? Sobretudo os novos concursados, como eu, por exemplo, como vários de nós, não é? Prejudicando, inclusive, eu acho que foi um erro essa reforma, não era necessária, mas, em todo caso, teve, de fato, um aumento com gastos pessoal, teve um grande aumento, veja, mais íngreme ainda, com gastos de custeio, e teve um grande aumento também com gastos de investimento com a construção dos novos campi, né, das novas escolas técnicas, das novas institutos federais, porque isso aqui é ensino superior só, mas Instituto Federal também é considerado, uma parte dele, pelo menos, é considerado ensino superior, e também os novos campi das, né, universidades, etc. Então, teve um forte aumento. Aí entra, não é, primeiro o Plano Levi e depois o teto de gastos. Veja o que acontece, não é, com as verbas, isso aqui é bilhões, com o IPCA deflacionado pelo IPCA. Então, teve uma forte queda, tanto do custeio quanto de investimento. Ora, o que vai acontecer é que nós vamos manter com essa baixa. Vai ser muito difícil, com o arcabouço, a gente poder recuperar, não é? Pelo menos recuperar o patamar que nós tínhamos aqui, não é? Devido à expansão, quer dizer, aquela expansão que nós tivemos, não é? Que nós tanto defendemos, eu, pelo menos, sou um entusiasta da expansão das universidades públicas. Não estou dizendo que ela não teve defeitos, que ela não teve problemas, claro que teve, nós podemos fazer crítica, mas, de um modo geral, ela foi muito positiva, a expansão, não é, das universidades públicas, o Reúne, expansão dos institutos federais, etc., permitiu a contratação, não é, de centenas de milhares de novos docentes, de novos técnicos, permitiu mais do que dobrar o número de estudantes universitários em universidades públicas do Brasil. Quer dizer, tudo isso é muito positivo. Esse tipo de coisa não vai poder acontecer mais. É impossível. A expansão de verbas, a recuperação do SUS, por exemplo, não tem como. Com aquele limite, a gente viu, né, não tem como você fazer isso. Para concluir, eu só diria o seguinte: isso tudo é desnecessário, porque não é verdade que você fazer, não é, corte de gastos permite reduzir dívida, não é? Deixa eu mostrar aqui para vocês, espera aí um pouquinho. Veja, é uma mentira que a dívida pública brasileira está explodindo, ela não está explodindo. A dívida, essa aqui são as várias medidas de endividamento público, tá? Dívida do setor público como proporção do PIB. Isso aqui é 1981 e aqui é 2022. Ele começa em 81, vai em 80. Então a gente vê que nos anos 80 e 90 a dívida era muito grande como proporção do PIB. Ela cai significativamente, sobe de novo durante o governo Fernando Henrique, por causa do Plano Real, e depois ela cai novamente durante os governos Lula e Dilma, quando não tinha arcabouço fiscal nenhum, não tinha teto de gasto. Então o governo gastava, ao gastar, não é? Ele, deixa eu pegar o gráfico, próximo gráfico aqui, ó, governo Lula e Dilma, ao gastar, ao fazer toda aquela expansão, isso foi possível reduzir a dívida. A linha vermelha é a dívida bruta, a linha azul é a dívida líquida. A diferença entre as duas são os ativos que o governo tem. Muito bem, conforme o Lula e a Dilma 1, não é? O governo Lula 1 e 2, e a Dilma, sobretudo o Lula 2 e a Dilma 1, não é? Faziam um aumento de gastos, a relação dívida-PIB
né, caía sistematicamente. Por quê? Fazia gastos, esses gastos eram gastos sociais, Bolsa Família, expansão das universidades, expansão do SUS, etc, etc. Esses gastos permitiam, não é, fazer a economia funcionar, né, criavam demanda na economia e, portanto, criavam novas possibilidades de investimentos, novos empregos, aumentou os empregos e isso aumentava a arrecadação de impostos. Né? Então, aumentava o PIB, aumentava a arrecadação de impostos, a relação dívida-PIB acabava caindo. Então, esses gastos, eles meio que são autofinanciáveis, né? Paro a apresentação por aqui. Então, eu acho que é isso. Então, não é necessário fazer esse tipo de arcabouço fiscal. O objetivo do arcabouço fiscal é só para os rentistas poderem ter juros imediatos, o mais garantidos possíveis. E, por outro lado, é do interesse também de grandes empresários que não tenha muito gasto público, porque gasto público faz com que o desemprego caia. E eles não querem que o desemprego caia porque eles querem manter os salários enfraquecidos, não é? Então, eu acho que esse é o ponto. As consequências para a saúde e a educação vão ser terríveis, não é? Para o ensino universitário, para os nossos salários, por exemplo, dificilmente nós vamos conseguir ter reajuste, não é? Talvez a gente consiga ter um reajuste para complementar, não é? O reajuste que teve deste ano em relação a tudo que a gente não recebeu nos últimos 6, 7 anos, mas não vai poder ser muito por essa regra. Então a gente precisa, né, discutir isso com os nossos colegas, de que é necessário mudar essa regra, né? Revogar. Claro, nós não somos a favor do teto de gastos, é muito pior. Né? Eu sou contra o teto de gastos, mas também não acho que o arcabouço seja a solução para qualquer problema. Tá? Não sei se eu respondi a sua questão. Mas... Perfeito, professor Alberto. Eu gostaria de agradecer pela sua disponibilidade em conversar conosco. Eu que agradeço a oportunidade que vocês me deram. Certo. Assim encerramos aqui o nosso ponto de pauta de hoje, que contou com a presença do professor da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, Alberto Rendfas. Essa edição do Ponto de Pauta, como de costume, estará disponível em vídeo e podcast nas nossas redes sociais e no nosso site. O endereço do nosso site é www.sedufisme.org.br. Obrigado pela audiência e até a próxima.